Olá, eu sou Fagner Valença, estamos aqui em mais um vídeo do canal de Papo com Valença e com o presidente licenciado do Sindicato dos Policiais Civis, o Áureo Cirneiros, licenciado para concorrer a uma vaga na ALEP, na Assembleia Legislativa de Pernambuco, pelo PSOL. Áureo, um termo que vem sendo muito utilizado, né, da militância, né, inclusive do PSOL por você, é a perseguição política, né, do governo Paulo Câmara. Como é que está sendo isso nesses últimos anos? Olá, Fagner, e a todos os internautas. A gente, nesses 3 anos e 8 meses à frente dos sindicatos policiais civis, Fagner, nós fizemos uma atividade genuinamente sindical, de reivindicações, de valorização para o policial, de melhores condições. E dando essas melhores condições, a gente vai atender melhor o povo pernambucano nessa questão da segurança pública que está tão caótica aqui no estado de Pernambuco, né? Tão desgovernada na realidade. Então, devido à nossa intensa atividade sindical, nós estamos sendo muito perseguidos pelo governo do estado. Não só eu, mas toda a direção executiva dos sindicatos policiais civis. Só eu tenho 15 processos administrativos. O vice-presidente está com 9 processos administrativos, Rafael Cavalcante, né? Pedido de demissão minha, a demissão dos quadros da polícia e também do vice-presidente Rafael Cavalcante, numa atitude terrível do governo do estado, né? Aliás, o governo do estado ele tem instrumentalizado politicamente a Corregedoria de Polícia, uma instituição importante para melhorar a atividade policial. Então ele tem transformado isso em uma instituição de perseguição política. Foi assim com as lideranças da Polícia Militar, está sendo assim com a gente. Então é inadmissível. Qual é a alegação É que a gente mostrou as condições do IML, a imprensa não poderia, a gente mostrou as condições das delegacias, a imprensa não poderia, a gente fez paralisações que não poderia. Então, isso é tudo questionável, porque, na verdade, nós estamos exercendo a nossa função de sindicalista. Quando a gente foi lá e mostrou a imprensa, porque a gente tinha procurado o governo do estado primeiro para resolver aquelas questões e não foi resolvida, inclusive colocando em risco a saúde e a vida dos policiais lá do IML, um ambiente totalmente insalubre, onde policiais já tinham adoecido, teve um policial que perdeu o olho devido à insalubridade lá, outro pegou bactéria, teve que fazer operações. Então isso a gente não poderia deixar acontecer. Foi isso que nós fizemos. Agora fizemos antes uma série de recomendações ao governo do estado, através de ofício, Fábio. Nós fizemos muitos ofícios ao próprio governador, pedindo inclusive audiência para resolver essa questão das condições de trabalho da Polícia Civil, como também o secretário de Defesa Social. Temos isso documentado. E ao final da nossa campanha salarial, nós colocamos no acordo, inclusive, anistia a todos os processos administrativos. Primeiro que a gente não reconhece essa questão das infrações administrativas. Primeiro que a gente está afastado da função policial para exercer um mandato classista, reconhecido pelo próprio governo do estado, através de portaria. Em nenhuma hipótese o governo do estado era para estar apurando nossas infrações administrativas, segundo ele, pela Corregedoria. Era para estar na Justiça Comum. E não utilizando a Corregedoria de Política como perseguição, como um órgão de perseguição política. Na verdade, um órgão governamental que o governo do estado transforma em um órgão de perseguição política. Isso é um absurdo. Já denunciamos isso ao Ministério Público, esperamos que o Ministério Público ele realmente reconheça, na verdade, as arbitrariedades e os abusos do governo do estado, Paulo Câmara, contra a direção dos sindicatos policiais civis do estado de Pernambuco. Áureo, o Freixo declarou apoio à sua candidatura para deputado estadual aqui em Pernambuco e tem um discurso
muito alinhado, né, com essa questão da segurança pública, né, da desmilitarização, inclusive. Na tua atuação como deputado, como será nesse sentido? O que é que dá para fazer aqui? Pois é, o Freixo ele tem nos auxiliado bastante nessa questão da segurança pública, trazendo aí a realidade do Rio de Janeiro, colocando para a gente a questão, claro, dos direitos humanos muito voltado para a função policial também, né? Direitos humanos do policial como trabalhador. Foi Freixo que iniciou todo esse processo, né? Iniciou também um movimento chamado Nós Iniciamos, junto com o Freixo, com incentivo do deputado Marcelo Freixo, a questão do movimento de policiais antifascismo, onde trata o policial como trabalhador, o policial como detentor de direitos, né, e deveres, direito esse de trabalhador, de reivindicar melhores condições de trabalho. Nossa linha de trabalho na Assembleia Legislativa vai ser essa, né, de trabalhar o policial como trabalhador. O Estado, ele desrespeita muito o policial, ele quer trabalhar essa linha, juntar os policiais, mobilizar, exigir do governo do Estado que trate os policiais melhor. Nessa questão de reivindicação, por exemplo, a gente viu que as lideranças policiais foram todas perseguidas por reivindicar melhores condições de trabalho e valorização. Isso é absurdo. A Constituição, inclusive, prevê que todo e qualquer trabalhador pode reivindicar seus direitos, porque nós, como trabalhadores, não podemos reivindicar nossos direitos. Então, esses absurdos que a gente não pode permitir. Vamos trabalhar lá na Assembleia, defender essa pauta, uma pauta que é urgente para melhorar as condições da segurança pública no Estado e no Brasil, né? Mas também tem um outro papel que nós vamos exercer de forma intransigente, que é o papel fiscalizatório de um deputado estadual, que hoje está em falta. Hoje a gente vê uma Assembleia submissa, uma Assembleia Legislativa, os deputados estaduais aqui são submissos ao Poder Executivo. Claro, com exceção do nosso deputado Edilson Silva, mas o restante é submisso ao Poder Executivo. Temos 6 operações da Polícia Federal aqui, apurando desvio de recursos públicos no governo do Estado. Teve uma operação daquelas enchentes, dos desabrigados das enchentes da Mata Sul de 2010, que o governo do Estado, a sede do governo do Estado do ano passado, foi toda cercada pela Polícia Federal, para ver se tinha ainda a questão, se permaneciam os indícios de um suposto desvio de recursos daquelas enchentes. É absurdo. Além de ser uma coisa desumana, desviar recursos dos desabrigados das enchentes, nós não vimos o Poder Legislativo atuar nessa questão. Não tem uma CPI sequer instalada para apurar essas 6 operações da Polícia Federal. A iniciativa de uma CPI foi a gente que teve, nós do Cimpol, eu fui capitaneando a direção dos sindicatos policiais civis, o professor Zaidan, da Universidade Federal de Pernambuco, e Alexandre Bulhões, do Sindetran. A gente foi na Assembleia Legislativa exigir a instalação da CPI para apurar os desvios de recursos públicos aqui no Estado, porque os deputados não tiveram sequer iniciativa disso. Então, é essa questão que a gente não pode abdicar como deputado estadual. Se o povo assim confiar em mim, vou, sem dúvida nenhuma, exercer o poder fiscalizatório, que é justamente a atribuição principal do poder legislativo. E olha que eu sei investigar, eu sou policial, eu vou investigar todos esses atos do governo, porque a gente vê aí a falta de recursos públicos para a segurança, para a educação, para a saúde, para a moradia, para o transporte coletivo, para as estradas, e a gente vê fartura de desvio de recursos públicos. São 6 operações da Polícia Federal investigando o governo de Paulo Câmara. E é isso que eu estou te dizendo. Vou exercer a função fiscalizatória
integralmente e intransigentemente contra qualquer governo, né, que se instalar em Pernambuco a partir do próximo ano. Teve um caso muito complicado que até as pessoas, né, comentando comigo disseram: o Áureo está com medo de morrer, não tem medo de morrer. Quando foi aquele caso do Morato, que você caiu em cima disso aí e que ficou muito estranho, e é até hoje, né, que tudo indica que foi uma queima de arquivo. Como foi os bastidores aí dessa situação? Nós, na verdade, recebemos a denúncia dos peritos papiloscopistas que foram impedidos de fazer a perícia. Perícia importantíssima, que ela é a perícia justamente de perceber as digitais no local de crime. E como é que uma perícia tão importante como essa, né, foi proibido de entrar na cena do crime, de um suposto crime, né, na cena daquele ambiente que tinha uma pessoa envolvida por demais, né, na questão da Operação Lava Jato, no suposto desvios de recursos públicos aqui em Pernambuco. E a gente achou muito estranho aquela morte no motel Tititi, daquele que era considerado laranja do governo do PSB. Então a gente denunciou na imprensa, né, essa situação, porque até hoje não foi explicado porque os peritos papiloscopistas, aqueles responsáveis para colher as digitais em local de crime, foram impedidos de atuar nesse caso, no quarto do motel Tititi. Até hoje o governo não explicou. E uma pessoa que estava envolvida justamente nessa questão dos desvios de recursos públicos apontado pela Polícia Federal. Então, a gente está talvez, né, numa situação muito complicada de vários aparelhos juntos atuando num esquema de corrupção, numa quadrilha. Porque se, né, a Polícia Federal vem, o Ministério Público está aí, e a coisa está desse jeito ainda até hoje, e foram impedidos, né, os papiloscopistas, então parece uma coisa muito bem armada, né? É muito estranho, né? É muito estranho não deixar a Polícia Civil atuar em toda a sua integralidade, em todos os seus órgãos, que investiga e que vai confeccionar dali o inquérito, que vão ter todas as provas do que aconteceu, do que realmente aconteceu. E, de repente, um daqueles agentes públicos que faz parte da investigação é impedido de fazer a sua atribuição. Então isso aí o governo do estado é que tem que explicar, porque nós exigimos explicação desde aquele momento que a gente foi para a televisão denunciar, porque chegou a denúncia dos sindicatos policiais civis. E essa questão de medo, não tenho medo de denunciar corrupção não. A gente vai firme aí, caminhar firme, né, como sempre fui, como sempre exerci com firmeza a presidência do Simpol, né, à frente aí da direção, exigindo do governador melhores condições de trabalho, lisura, transparência e valorização policial. Nós vamos ser firmes também na Assembleia Legislativa, Fábio.